Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal História com a Nil, e eu sou a Nil, mestranda pela UFJF e a sua professora de História. No vídeo de hoje, nós vamos entender os 5 princípios básicos que compõem a espinha dorsal do anarquismo. Mas antes disso, eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Se eu te perguntasse, você sabe o que é anarquismo? Provavelmente a resposta seria não. Isso porque as universidades, por muito tempo, não se preocuparam em estudar esse tema e o senso comum tem sempre uma visão estereotipada em torno dessa ideologia. Mas no vídeo de hoje, nós vamos trazer a dimensão histórica do anarquismo. Vamos falar sobre os 5 princípios básicos que compõem essa ideologia. Resumindo bastante, o anarquismo seria uma ideologia criada no século XIX e que é uma resposta ao capitalismo. Nasce dessa visão de que há um problema na nossa sociedade, um problema social, político e cultural fruto do sistema capitalista. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender 5 princípios que compõem a espinha dorsal do anarquismo. 1. Autogestão. Pessoal, a ideia de autogestão está muito ligada à ideia de autonomia. A autogestão é a antítese da dominação. É a ideia de que todos que participam, todos que são afetados por uma dada situação, por um dado problema, têm o direito de opinar, de resolver, de participar ativamente do espaço de resolução deste problema. Nesse sentido, uma frase que resume bem o espírito de autogestão e que foi muito proferida pelos anarquistas do século XIX é a ideia de que a liberdade, as conquistas da classe trabalhadora devem ser fruto da própria classe trabalhadora. Então vemos aqui que a ideia de autogestão e autonomia conta com a presença ativa do indivíduo. É necessário que o indivíduo tenha a responsabilidade de atuar para resolver seus próprios problemas. 2. Horizontalidade. A ideia de horizontalidade é uma resposta, uma antítese à ideia de dominação, à ideia de hierarquia. A horizontalidade parte do pressuposto de que todos envolvidos em alguma organização, em alguma situação, têm o direito de saber todas as informações sobre essa situação. Por exemplo, o partido político, ele tem uma hierarquia. Algumas informações são restritas a determinado grupo de pessoas que compõem aquele partido. Nem todas as informações são compartilhadas, nem todo espaço decisório é aberto para todos. E a horizontalidade é a antítese, é o oposto disso. Pois a horizontalidade se baseia na ideia de que todos têm direito a ter acesso a todas as informações, têm direito a ter acesso ao espaço decisório. E muitas vezes os anarquistas mais contemporâneos do século XXI ressaltam que, na hora de decidir sobre algo, a melhor forma não seria o voto direto, cada indivíduo votando, mas sim buscar o consenso, pois o consenso nasce dessa ideia de que todos vão opinando e chegarão a uma melhor decisão, a uma decisão na qual nenhum indivíduo é lesado. E aí, pessoal, é importante lembrar que uma ideia básica do anarquismo é essa necessidade de convergência entre os meios e os fins. Então, se o anarquista deseja uma sociedade baseada em princípios de liberdade, de solidariedade, de ajuda mútua, de igualdade, ele acredita que os meios para se alcançar essa sociedade devem estar em convergência com os fins. E é por isso que a horizontalidade, essa ideia de que todos têm direito a ter acesso às informações, ao espaço decisório, é tão importante para o anarquista. A horizontalidade, se utilizando do consenso, da ideia de consenso para os espaços decisórios, tem um papel pedagógico, tem um papel de ensinar, ainda no mundo de hoje, uma moral, uma postura do mundo que os anarquistas desejam conquistar lá no futuro. 3. Anti-autoritarismo. Pois bem, os anarquistas são contra relações hierárquicas de poder. Então, é natural o anti-estatismo do anarquismo. Ele vai se colocar contra o Estado, pois percebe ali
esse espaço como um espaço corruptor, um espaço de poder que domina a vida, o corpo, a mente de outros indivíduos. E aí seria natural que os anarquistas, por conta de seu princípio de anti-autoritarismo, se afastassem do Estado, mas não só dele. Os anarquistas vão se opor a todas as relações de poder baseadas numa hierarquia. Uma frase do Proudhon que sintetiza muito esse espírito anti-poder autoritário dos anarquistas seria, abre aspas, quem quer que seja que ponha as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano. Eu o declaro meu inimigo. Percebemos aqui que a ideia de poder, a perspectiva que os anarquistas têm sobre o poder, abrange não só o Estado. Não é só o Estado que exerce um poder autoritário, mas outras instituições também. A família, a escola. E é por isso que os anarquistas vão se colocar contra o Estado, mas também contra todos aqueles que, de uma forma tirana e não legítima, exercem poder sobre outro. 4. Apartidarismo. A essa altura, talvez tenha ficado claro que os anarquistas vão se afastar de toda a organização que seja hierárquica, que se organize de forma hierárquica. E é por isso que os anarquistas fazem uma crítica muito profunda ao partido político. Isso porque o partido político se organiza de forma hierárquica, existem cargos pré-definidos, determinadas pessoas têm acesso a mais informações do que outras, e isso tudo é muito problemático para o anarquista. Então, eles se afastam da fórmula partido e buscam criar organizações baseadas em uma ideia de horizontalidade, de autogestões e de princípios que a gente já trabalhou até aqui. Então, visto que o partido político visa participar das eleições para entrar no Estado, que para o anarquista é necessariamente um ambiente corruptor, é natural que os anarquistas sejam apartidários, ou seja, se afastem da fórmula partido, não se filiem em partidos políticos e não compactuem com essa forma de organização. 5. Anticapitalismo. Como eu já comentei aqui no vídeo, o anarquismo surge como uma resposta ao capitalismo, como uma crítica profunda a esse sistema. E é por isso que o anarquista é, por definição, anticapitalista. Isso porque os anarquistas vão se opor à mercantilização do homem pelo homem, à mercantilização da natureza e de todos os danos que o capitalismo pode proporcionar na subjetividade e na vida material das pessoas comuns. Então, claro que esses 5 princípios aqui listados não resumem o que é o anarquismo. Eu fiz um recorte nesse vídeo para trazer princípios que eu acho fundamentais para entender o anarquismo. Mas eu gostaria de lembrar que no anarquismo existe uma pluralidade. A palavra pluralidade é muito importante quando a gente estuda o anarquismo, porque percebemos uma diversidade nas estratégias utilizadas pelos anarquistas. Uma pessoa X pode se autodeclarar anarquista, uma pessoa Y também pode se autodeclarar anarquista, mas essas duas pessoas podem atuar na sociedade adotando estratégias diferentes, dependendo da conjuntura. De uma forma geral, 3 ideias primordiais compõem tanto a ideologia quanto as estratégias dessa ideologia anarquista. São a ideia de igualdade, liberdade e solidariedade pessoal. Esses 3 eixos estão presentes no anarquismo. Um exemplo disso é a frase que eu coloquei aí na tela, uma frase de autoria de Bakunin, considerado por muitos o pai do anarquismo, na qual ele diz: a liberdade sem igualdade é um privilégio, uma injustiça. E a igualdade sem liberdade é escravidão. Ou seja, aqui a gente percebe que na ideologia anarquista, que nas estratégias adotadas por essa ideologia, há sempre uma ligação entre liberdade, solidariedade e igualdade. Esse vídeo, pessoal, é um recorte, é uma faceta que eu explorei do anarquismo, não satura o tema. Então, caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram entender um pouco mais sobre o anarquismo, outros pontos da ideologia, nós podemos fazer a parte 2. É só vocês deixarem aí no comentário. Então, caso tenha ficado alguma dúvida
Se vocês querem que a gente explore algum eixo específico sobre essa ideologia, eu peço para que você deixe aqui nos comentários para que no próximo vídeo a gente trabalhe com isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, pessoal!